Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. E hoje, entre outras coisas, nós vamos falar da vitória maiúscula da seleção brasileira feminina ontem na Olimpíada de Paris. Meteu 4-2 nas atuais campeãs do mundo e já garantiu no mínimo uma medalha de prata. Nós vamos falar sobre isso. Sábado tem a decisão, né? Estados Unidos, que também tem uma seleção fantástica, mas para quem jogou bem contra a França e muito bem contra a Espanha, dá para continuar sonhando até com a medalha de ouro, né? Mas nós vamos falar muita coisa aqui bacana também no programa de hoje. E eu começo falando do campeonato Interbairros. Nós vamos trazer primeiro as classificações para você se inteirar como é que está a situação dos bairros da cidade que se confrontam nessa competição, que é uma história, uma tradição que vem de longo tempo. A gente se lembra, inclusive, do homenageado do Luiz Carlos Cardoso Graminho, o Carlão da USAB, né, o saudoso Carlão, que foi dirigente da USAB, da União Sociedade Amigos de Bairro, e que foi um dos grandes sustentáculos da própria competição, que hoje, como homenagem, recebe o nome dele. Vamos ver as classificações, então. No grupo A, olha, o Dom Bosco lidera com meia dúzia de pontos. Em segundo lugar está o Vila Rica com 3. E na terceira posição, a equipe do Aroeira, que ainda não ganhou pontos. No grupo B, nós temos como líder o Santa Rita com 4 pontos, o Jardim Contorno, que tem 1 ponto, e o Monjolinho, que não ganhou ponto ainda. No grupo C, nós temos liderando o Quixissana Jardim Quixissana, né, que tem 6 pontos. Esse grupo tem 4 participantes, né? Em segundo, Maria Imaculada com 4. Em terceiro, o Jardim Country Club com 1. E na última posição, o Gama Cruz, que não ganhou pontos ainda. No grupo D, nós temos o líder, aliás, 2 times na primeira posição. O Jardim Esperança e o Nova Aurora com 3 pontos. Só que o Jardim Esperança, pelos critérios de desempate, tem um saldo melhor, tem um saldo de 1, está na frente do Nova Aurora, ambos com 3 pontos. E na última posição, o Itamaraty com 0. No grupo E, nós temos 2 times liderando, o Santa Rosália e o time da Coab, ambos com 3 pontos, só que pelo saldo de gols, o Santa Rosália está à frente com 8 contra 5 da Coab. E na última posição, o Jardim São Paulo, que não ganhou pontos. No grupo F, nós temos ali o Santo André, juntamente com o São Bento, 3 pontos. Santo André tem um saldo de 3, enquanto que o São Bento tem um saldo de 1, por isso que o Santo André está na frente. E o Jardim Kennedy 2 é o último colocado com 0. No grupo G, que é o último grupo aí da classificação, nós temos o Bela Vista com 4 pontos, líder. Em segundo, o Chiqueirão Futebol Clube com 1. E na última posição, o Country Club, que não ganhou pontos ainda. Nós vamos lembrando que tem uma rodada, a quarta rodada começa hoje, né? Hoje nós teremos aí o Jardim Contorno enfrentando o Monjolinho, esse jogo 7h30 da noite lá no Bandolão. Amanhã também no Bandolão, no mesmo horário, o Quixissana enfrenta o Maria Imaculada. Na sexta-feira também um jogo, o Santa Rosália enfrenta a Coab, mesmo horário, mesmo local no Bandolão. E nós temos a rodada do sábado, que é desmembrada. Nós teremos um jogo lá sendo realizado lá no Córrego Dantas, outro jogo sendo realizado o segundo jogo sendo realizado lá no Marco Divisório, e 2 jogos no Bandolão. Então nós temos o Gama Cruz jogando contra o Jardim Country Club, o Country Club, que é outra equipe, tem o Jardim Country Club e tem o Country Club, joga contra o Chiqueirão. O Santo André enfrenta o São Bento lá no Bandolão, e o jogo de fundo no Bandolão às 7 da noite, o Santo André joga às 5, né, com o São Bento. E às 7, o Itamaraty joga contra o Jardim Esperança. São os jogos do campeonato Interbairros. Vamos falar também agora do campeonato
do Sub-9 de futsal da Caldense, que acabou derrotado nos pênaltis, mas foi um jogo muito importante, um jogo muito bacana da gente fazer esse registro aqui. Sub-9 de futsal da Caldense, derrotado nos pênaltis na Lidarp, né? Então a equipe de futsal viajou até Passos para enfrentar a equipe de Areado pelas quartas de final da Lidarp. Isso aconteceu no último sábado, dia 3, e os times entraram em quadra em busca de uma vaga na semifinal da competição. Foi um grande jogo, né, muito disputado, segundo as informações que eu obtive aí lá da assessoria de comunicação da Caldense. O placar no tempo regulamentar terminou empatado em 2-2. Os gols foram do Bento e do Arthur para a veterana e o Samuel, que marcou 2 para o adversário. No entanto, a Caldense acabou superada nos pênaltis pelo placar de 3-2, encerrando assim a sua participação no campeonato. Mas enfim, valeu a participação, foi bacana, foi legal. Falando em Caldense, vamos mais uma vez lembrar do amistoso de futebol master, que vai acontecer no próximo dia 10, lá na cidade de Alterosa. O Alterosa Futebol Clube, o Master, né, enfrenta o Master da Caldense. O jogo acontece lá no estádio Lésio Siqueira Terra, lá na cidade de Alterosa. Então está feito o convite pela internet, o pessoal está acompanhando as nossas informações lá também. E eu aproveito para lembrar também que o Master da Caldense, agora no dia, nesse mês, lá no dia 14, 18, aliás, vai realizar um evento, aquele evento, né, entre um time Master da Caldense que reside nos Estados Unidos, ex-jogadores da Caldense que moram lá, contra uma equipe da região de Nova York, brasileiros também, mas que não tem vínculo de terem jogado pela Caldense. O Chifrinho já está lá, viajou para lá, o Bitura já está lá também, são os organizadores desse evento lá, em Monverno, lá nos Estados Unidos, e claro que nós vamos trazer mais informações. Já tivemos aqui uma entrevista com o próprio Chifrinho, né, que é o Antônio Carlos Cava, um dos organizadores. Ele nos explicou direitinho como é que vai ser esse segundo encontro, e vale a pena, né, porque poucos clubes profissionais do Brasil têm o privilégio de fazer um encontro com ex-jogadores que residem nos Estados Unidos. E aqui a Caldense tem esse privilégio, que tem um time inteiro, mais que um time inteiro, né, residindo lá nos Estados Unidos. Vamos fazer o seguinte, vamos para um primeiro bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho, que tem informações do Vulcão, tem informações da seleção brasileira, a Copa do Brasil, tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Minas Esporte, para lembrar que hoje, logo mais às 3 da tarde, o Poços de Caldas Futebol Clube vai fazer um treinamento lá no Bandolão, porque o Vulcão já selecionou os jogadores que vão compor o grupo, pelo menos por hora, né? A gente lembra que a competição é sub-23, não pode colocar jogadores acima dessa idade, dessa faixa etária,
e vieram cerca de 26 jogadores indicados pelos empresários que têm a parceria com o Vulcão. Estão vendo aí 3 empresários, né? 2 irmãos nas duas pontas aí que são organizadores de uma empresa parceira do Vulcão. Esse outro de barba aí, ao lado do Alessandro Geiger também, é outro empresário. E do lado de camisa escura, blusa escura, o Alex Silva, que é o treinador do Vulcão. Essa imagem, ela foi realizada, foi captada, né, no dia da apresentação do Alex Silva como técnico do Vulcão. Então, esses empresários trouxeram 26 jogadores. Aí o Alex Silva fez uma peneira, não é bem o termo peneira, né? Peneira é mais para escolher jogadores que estão ali fazendo uma avaliação, não é o caso. Eles vieram para que o próprio Alex pudesse escolher entre aqueles que ali estavam um número X compatível com a organização do Vulcão. Ele escolheu 5 desses sub-23 e, além do que, tem também cerca de 8 jogadores que são sub-20. Alguns deles já estavam no Vulcão no ano passado, jogadores que têm qualidade técnica boa e se juntaram a esses profissionais, né, que estão chegando, e o grupo está definido. Então agora o Alex Silva e a comissão técnica priorizam os treinamentos, porque no dia 1º de setembro o Vulcão estreia jogando no Ronaldão contra a equipe do Tupinambás de Juiz de Fora. Domingo, 1º de setembro, o jogo será 10h30 da manhã, Vulcão e Tupinambás. O campeonato começa no sábado, dia 31 de agosto, mas o Vulcão estreia no domingo, dia 1º de setembro. Então, havia ainda, né, a expectativa do Vulcão poder jogar no Ronaldão. Parece que está tudo caminhando bem, o gramado está sendo recuperado, diariamente são 2 caminhões de água que são jogados ali no Ronaldão, né? Houve a descompactação na semana passada, os funcionários lá do Ronaldão têm tomado todas as providências, de forma que vai ter uma avaliação novamente no dia 15 agora, e provavelmente vai ser aprovado, né? E o Vulcão deve jogar lá tranquilamente. A gente espera que sim. Porque imagina o Vulcão ter que jogar fora de casa, né? Jogar aí, sei lá, em Pouso Alegre, Varginha, até Machado, né? Que tem também agora o seu estádio aprovado. Mas enfim, vamos aguardar que tudo dê certo para o Vulcão desempenhar e bem o seu papel dentro do Ronaldão, que é a casa tanto dele quanto da Caldense nas competições dos times profissionais de Poços de Caldas. Eu queria falar também aqui da seleção brasileira feminina. Que vitória da seleção brasileira no jogo de ontem diante da equipe da Espanha, atuais campeãs do mundo. Aí a festa no vestiário, né? Depois do jogo, jogadoras comemorando, né? A grande conquista, a vitória, né, por 4-2. E a Espanha não recebeu muito, não, bem, né, a vitória. Nós acompanhamos, inclusive, aí o técnico Arthur Elias, né? Ele mexeu muito bem na equipe, inclusive. O time começou, claro que teve gols de falhas das adversárias, mas e aí? Ninguém tem culpa da falha, né? A culpa é de quem comete a falha. E o Brasil aproveitou o primeiro gol, por exemplo, uma falha grotesca, né, da jogadora da Espanha, goleira, foi sair jogando, jogou a bola contra uma atleta brasileira, ainda bateu na zagueira para ir contra, né, gol contra. Se bem que o Brasil também fez um gol contra, né? Mas teve outra falha no fim, que a Espanha também foi sair jogando, deu de presente para a seleção brasileira, 2 gols no contra-ataque, vitória maiúscula da seleção brasileira. E a seleção está na final dos Jogos Olímpicos de Paris, com gols da zagueira Paredes contra a Gabi Portilho, a Adriana e a Caroline.
e o Brasil ganhou da Espanha por 4-2 nesta terça-feira lá em Marsella, pela semifinal do torneio olímpico. Então, com essa vitória, eu lembro mais uma vez que a seleção vai enfrentar os Estados Unidos. O jogo acontece sábado, meio-dia, horário de Brasília, e o jogo será lá em Paris, né? Na disputa pela inédita medalha de ouro. Por que inédita? O Brasil até já chegou em final há 16 anos, porém nunca conseguiu, como o masculino já conseguiu 2 vezes a medalha de ouro, e o Brasil nunca conseguiu. Então é uma medalha que pode ser e deve ser, se o Brasil ganhar, inédita nesta competição na Olimpíada, né? As espanholas são as atuais campeãs do mundo, lamentaram a derrota, mas não tem o que lamentar, né? O que aconteceu, aconteceu. É a melhor campanha da seleção brasileira feminina desde 2008, que em 2008 garantiu ao Brasil o retorno ao pódio depois de 16 anos. Parabéns, e a gente fica satisfeito com tudo que aconteceu aí com a seleção brasileira. Então você já sabe, sábado ao meio-dia, um jogaço contra os Estados Unidos. Não vai ser fácil. Vai falar, mas passou pelas campeãs do mundo, né? Pela Espanha. Só que os Estados Unidos são considerados a maior seleção feminina na face da terra, né? Lá se dá muito mais valor ao futebol feminino do que no masculino, do que ao masculino. Mas o Brasil já obteve vitória contra a seleção dos Estados Unidos. Quem sabe repete a dose na grande final de sábado ao meio-dia. É o que todos nós esperamos aí para poder fazer esse registro. Vamos falar também da Copa do Campeonato Brasileiro da Série B. Um jogo aconteceu ontem pela Série B. O Ceará, do meu amigo Léo Condé, do Renatinho Negrão, né, que é auxiliar técnico, bateu o Guarani de Campinas por 3-1, lá em Fortaleza, no Castelão de Fortaleza. 3-1. O Guarani chegou até a empatar o jogo, né? Mas o Ceará deu a volta por cima e ganhou por 3-1. Com isso, o Ceará continua galgando degraus, nós vamos ver daqui a pouquinho, já está na 6ª posição, e o Guarani caminhando a passos largos para o descenso para a Série C. Vamos ver de novo aí, olha, o Santos é o líder com 34 pontos, o Novo Horizontino tem 33, o Mirassol tem 32 pontos e o Vila Nova tem 30, é o mesmo número do América Mineiro, porém o América está fora do G4, que é a zona dos times que estão brigando ali para subirem para a principal divisão do futebol brasileiro. Então o América com 30 já está fora. Depois tem o Ceará. Olha o Ceará, o Léo Condé pegou o Ceará, estava beirando a zona do rebaixamento. Já é o 6º colocado, a 1 ponto atrás do Vila, que é o primeiro ali, que é o último, aliás, dentro do G4, né? E além do Ceará, com 29, tem também o Sport e o Operário do Paraná. E aí na 9ª posição, a Ponte Preta com 26, o Goiás tem 25 ao lado do Avaí. Falando em Avaí, nós confirmamos aqui de fato o Marcelo Albino, quando saiu lá o Gilmar Del Pozo, que é o técnico, foi mandado embora. O Marcelo Albino, lamentavelmente, como acontece em todas as comissões técnicas, ele também deixou o Avaí. Aliás, o Marcelinho colocou uma nota simpática nas redes sociais dele, agradecendo ao Avaí, dizendo que ele se valorizou muito, que foi um fato marcante na história dele ter trabalhado num grande clube como é o Avaí de Florianópolis. Parabéns, Marcelinho, é assim que tem que agir realmente, agradecendo o período que lá esteve. Mas enfim, o Gilmar Del Pozo foi embora, o Marcelinho também. Olha, depois do Avaí tem o CRB, juntamente com o Amazonas e o Paysandu, todos com 24 pontos. O Coritiba tem 23, tá certo, né, Rodrigo? Coritiba com 23 pontos. Aí nós temos o Botafogo com 22 e na zona vermelha, Chapecoense e Brusque com 19 pontos. O Ituano tem 13 e o Guarani, como eu falei, caminhando a passos largos para o descenso, tem apenas 11 pontos ganhos no Campeonato Brasileiro da Série B.
Vamos fazer assim? Nós vamos para mais um bloco de intervalo e eu volto daqui a pouquinho para falar também sobre a Copa do Brasil, que está pegando fogo, hein? Vamos lá. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta para o último bloco informativo aqui do nosso Sul Minas Esporte. E vamos falar da Copa do Brasil, as oitavas de final da Copa do Brasil, fase que está pegando fogo, né? Agora as equipes já se afunilando, né? Cada vez mais. Ontem nós tivemos um jogo lá no Rio entre Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco ganhou por 1-0. No primeiro jogo que você está vendo ali foi 1-1. Com isso o Vasco chega a 2-1. E classificou-se o Vasco da Gama, deixando ali o Atlético Goianiense pelo caminho, né? Vamos ver, inclusive, o gol do Vasco da Gama, que foi marcado pelo Lucas Piton, né? O gol do Vasco foi uma jogada bem trabalhada, né? Enfiada ali para dentro da área. Houve o rebote do goleiro, só que aí o Lucas Piton chutou, houve ali a falha do zagueirão, que acabou empurrando para dentro do gol. Mas enfim, o Lucas Piton foi o jogador qualificado na súmula como o autor do gol. Então o Lucas Piton fazendo o gol do Vasco da Gama. E depois do jogo, o técnico Álvaro Pacheco deu uma entrevista falando, parece que ele não gostou muito, né? Foi meio apertado o resultado, mas enfim, vamos acompanhar o que ele falou ontem. Acho que é isso, da parte física realmente a gente está desgastado, né? A gente tem tentado mesclar alguns jogadores aí. No jogo passado com o Red Bull, essa foi a ideia, para a gente tentar ter alguns jogadores mais inteiros, mas mesmo assim a gente carrega uma sequência de jogos pesada que a gente sabe que a gente vai estar desgastado e já temos jogo contra o Fluminense no final de semana, então a gente sabe que a gente está levando esse resquício aí, né? Quanto às trocas, acho que a gente já estava sofrendo um pouco, a ideia era tentar dar um pouco de gás, né? De tentar controlar a bola, e a gente não conseguiu, né? As trocas não surtiram efeito. Acho que o Atlético pressionou muito a gente não conseguiu ficar com a bola e foi um jogo que eles conseguiram chegar muito perto do nosso gol e a hora que a gente tinha a oportunidade de jogar ou de contra-atacar, a gente não teve a qualidade necessária ali para fazer acontecer, por isso que a gente carregou esse sofrimento até o final do jogo. Vai com sofrimento o Vasco caminhou, né? Agora, preciso falar também aí pro Álvaro Pacheco que todo mundo, né? Os times que tem tem time que tem 3 competições, né? Então sofre, né? Então não é só o Vasco da Gama, né? Por exemplo, nós vamos ter hoje, daqui a pouco nós vamos ver todos os jogos, um Flamengo e Palmeiras que estão em outras competições também, né? Então não é fácil. Então é assim que funciona. É o calendário do futebol brasileiro que é assim. Os clubes aceitam porque entra dinheiro, né? Tanto na Copa do Brasil quanto numa Sul-Americana, até mesmo numa Copa Libertadores, e os times entram, né, para disputar, tem um Campeonato Brasileiro também, e vamos que vamos. Até por uma curiosidade, nós tivemos quarta-feira passada, Flamengo e Palmeiras no Rio. Hoje tem Palmeiras e Flamengo, daqui a pouco você vai ver, em São Paulo. E no fim de semana tem Palmeiras e Flamengo de novo, pelo Campeonato Brasileiro. Coincidência, porque quando sai a tabela do Campeonato Brasileiro, ninguém nem imagina quem que vai chegar num sorteio para definir também a oitava de final da Copa do Brasil. Mas é uma coincidência que tem acontecido quase que em todos os anos. Vamos ver aqui os jogos que serão realizados hoje. Hoje nós teremos o Bragantino lá em Bragança Paulista, enfrentando o Atlético Paranaense. Lembrando que no primeiro jogo, olha lá, foi 2-0 para o Furacão lá em Curitiba.
Teremos também lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, Atlético Mineiro e CRB. Lá nas Alagoas, no Rei Pelé, foi 2-2 o primeiro jogo. Então é bom a gente falar porque, por exemplo, o Atlético Paranaense ganhou de 2-0. O Bragantino tem que fazer 3 gols nos 90 minutos para se classificar. Se fizer 2, pênalti. Se não fizer 2, o Atlético, que joga até por uma derrota de 1 gol de diferença, estará classificado. É a somatória de gols, né, que é feito. Por exemplo, Atlético Mineiro e CRB. Foi 2-2. Quem ganhar o jogo de hoje, passa. Se houver novo empate, pênalti. Bahia e Botafogo. Foi 1-1 no primeiro jogo no Rio, lá no Newton Santos. Hoje na Arena Fonte Nova, o segundo compromisso. Palmeiras e Flamengo. Lá no Rio foi, na semana passada, 2-0 para o Flamengo. Hoje o Palmeiras tem que tirar a diferença no jogo lá no Allianz Parque. O Grêmio e o Corinthians jogam em Curitiba, lá no Couto Pereira, em Curitiba. O Grêmio ainda sofrendo, ainda não recuperou o seu estádio lá no Rio Grande do Sul, Arena Grêmio, por conta daquela tragédia que as chuvas ocasionaram, né? Então ainda joga em Curitiba o primeiro jogo. Em São Paulo foi 0-0. E o Fluminense, hoje também, enfrenta o Juventude. O Juventude ganhou o primeiro jogo lá em Caxias do Sul por 3-2. Então o Fluminense precisa ganhar, pelo menos por 2 gols de diferença, para resolver a parada nos 90 minutos. Se não acontecer, for um placar mínimo ou diferença de apenas 1 gol, aí tem pênalti também. O Juventude joga até por um empate, né? E amanhã tem mais um jogo pela competição. Aliás, o último jogo desta fase da oitavas de final. O Goiás, lá em Goiânia, recebe o São Paulo. E o São Paulo, no primeiro jogo, no Morumbi, ganhou por 3-2. Então o Tricolor vai poder administrar uma vantagem, uma pequena vantagem, mas sempre é uma vantagem. Porque o Goiás tem que fazer 2 para poder resolver a parada nos 90 minutos. Ou uma diferença de 2. Então é isso, gente. Campeonato Copa do Brasil é uma fase importantíssima e claro que nós vamos trazer amanhã também o resultado dos jogos que estão acontecendo hoje. Nós estamos encerrando o programa de hoje, agradecendo o seu prestígio, convidando você para que esteja conosco amanhã a partir de 12h em mais uma edição do Sul Minas Esporte. Até lá e um grande abraço.